bom dia! Está no ar o Boletim Primavera. E a Câmara de Vereadores de Criciúma está avaliando um pacote de projetos encaminhados pelo Executivo. Confira. O prefeito Clésio Salvário encaminhou para a Câmara de Vereadores um pacote com diversos projetos que devem ser apreciados pelo Legislativo. Foram 8 projetos protocolados na última quinta-feira. Nós marcamos uma sessão extraordinária para hoje, para o dia de hoje, dia 23, e na sessão extraordinária de hoje vão ser analisados somente os projetos que dizem respeito ao dissídio coletivo. Os demais projetos, eles tramitarão normalmente na Câmara, passando por todas as comissões. Após a análise das comissões, elas vão para votação em plenário. Um dos projetos que estão aguardando a votação dos vereadores é o dissídio coletivo dos servidores públicos municipais, que chamaram os vereadores para uma conversa, já que não concordam com alguns detalhes do que consta no texto encaminhado para a Câmara. Nós tivemos uma reunião ontem lá com o secretário da Fazenda, juntamente com o vice-prefeito, e logo após tivemos uma reunião com os membros do sindicato. O que nós percebemos é que a questão de redação, alguns artigos têm problemas com a redação. Nós estivemos reunidos agora com o prefeito municipal. Eu tive que sair um pouco antes por causa de compromisso, mas alguns vereadores estão lá discutindo a questão da readequação dessa redação. Fora o dissídio, existem outros projetos que estão sendo analisados e devem ser votados nos próximos dias. Existe um projeto de adequação do ISS diante da nova política nacional, existe um projeto de mudança da lei orgânica para incluir alguns textos da Constituição Federal que não foram recepcionados ainda pela lei orgânica do município. Nós temos a questão da revogação da lei dos orgânicos. Nós temos a questão dos feriados, pontos facultativos que o prefeito quer por fim. Nós temos sobre os coletes da Polícia Militar, enfim, são 8 projetos que serão analisados. De prima mão, já digo que a questão dos alimentos transgênicos, o prefeito vai retirar esse projeto a pedido de todos os vereadores. O secretário de Articulação Nacional, Acélio Casagrande, se reuniu ontem na Secretaria de Estado da Saúde em Florianópolis com o chefe de gabinete, Clécio Espezin. No encontro, eles trataram da retomada do mutirão de cirurgias eletivas em Santa Catarina e debateram a elaboração de um plano para a compra de equipamentos e custeio de aproximadamente 200 leitos de UTIs adultos e neonatais. Conforme a portaria publicada pelo Ministério da Saúde no final de maio, serão liberados 250 milhões de reais para que estados e municípios brasileiros que possuem filas únicas de cirurgias eletivas promovam seus mutirões. Santa Catarina receberá aproximadamente 8,5 milhões de reais. E a maioria dos ministros integrantes do Supremo Tribunal Federal confirmou a validade das delações da JBS e Edson Fachin como relator. Confira. Com o voto do ministro Dias Toffoli, o plenário do Supremo Tribunal Federal alcançou a maioria de 6 votos a 0 em favor da validade dos acordos de delação premiada da empresa JBS, homologados em maio pelo ministro Edson Fachin. Além disso, foi confirmado que Fachin vai continuar como relator do caso. O plenário, em sua maioria, entendeu que a validade legal de qualquer acordo de delação premiada não pode ser revista, uma vez que tal legalidade foi atestada pelo ministro relator, no caso Edson Fachin. Ficou entendido também que a competência para homologar os acordos cabe somente ao relator do caso e não ao colegiado do STF, seja o plenário ou uma das turmas. O julgamento foi motivado por questionamentos sobre a legalidade dos acordos da JBS feitos pela defesa do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, um dos citados nos depoimentos dos executivos da empresa. A defesa de Azambuja contestou a remessa do processo a Fachin, alegando que os fatos narrados pelos delatores não têm relação com os crimes investigados na Lava Jato. E a fase não é boa para o grupo JBS. O governo dos Estados Unidos tomou decisão drástica. A carne brasileira foi embargada e não entra mais na América do Norte, pelo menos por enquanto. A decisão já afeta frigoríficos da JBS no Brasil.
A decisão afeta a unidade que fica na saída para Sidrolândia, em Campo Grande, que é uma das maiores da América Latina. O embargo ocorre justamente no período em que a empresa vive uma crise política e econômica, após a delação de Joesley Batista, presidente da JBS, que envolve suposto pagamento de propina para políticos, incluindo sul-mato-grossenses. Agora, com a notificação feita pelo Ministério da Agricultura, o frigorífico, que após 20 anos de negociação, enviou a primeira carga de carne in natura para os Estados Unidos em setembro do ano passado, quando foram enviadas 25 toneladas, não pode mais comercializar com os norte-americanos. O embargo ocorreu após uma fiscalização feita pelos norte-americanos, quando foram constatados problemas sanitários em frigoríficos brasileiros. Deixar de negociar com os Estados Unidos pode gerar um efeito dominó e o Brasil pode perder mercados em outros países, já que os norte-americanos são referência como compradores de carne in natura. Há 9 meses, quando saía a primeira carga para a América do Norte, este analista chegou a falar da importância de negociar com aquele comprador. Colocando-se carne nos Estados Unidos, se coloca mais carne em outros países, principalmente asiáticos, onde o Brasil, os frigoríficos brasileiros, não entravam. A situação pode afetar a receita de Campo Grande com exportações, pois a carne bovina é o principal produto exportado pela capital e esta unidade é a maior responsável pela comercialização. A decisão atingiu também outros frigoríficos, da Marfrig, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e um da Minerva, em Goiás. E revitalizar o Centro Cultural Jorge Zanata é uma das metas do governo de Criciúma. Durante a semana, o prefeito Clésio Salvaro acompanhou os superintendentes do Departamento Nacional de Produção Mineral em Santa Catarina, Gilmar Oliveira Gonçalves, e da Superintendência do Patrimônio da União, Carlos José Bauer, em vistoria ao prédio localizado no centro. Sob a responsabilidade da Prefeitura de Criciúma e do governo federal, a estrutura histórica será restaurada. As obras estão orçadas em aproximadamente R$1.400.000. E o presidente Michel Temer participou do lançamento do Plano Safra Plurianual. Uma das metas do plano é agilizar a regularização de terras para os agricultores familiares. Paulo nasceu no campo, de onde nunca saiu. No município de Cristalina, em Goiás, tem um pequeno rebanho para a produção de leite e cultiva verduras, frutas e hortaliças que vende na feira da cidade. A propriedade faz parte de um assentamento, mas assim como outros produtores no local, ele ainda não tem a escritura das terras. Umas 120 famílias já tituladas, umas 10 famílias já escrituradas e umas 70 sem título. E dentro dessas 70 tem umas 20 que não tem documento nenhum. A documentação da propriedade é importante para a obtenção de crédito rural. Por isso, a regularização fundiária é um dos eixos do Plano Safra da Agricultura Familiar 2017-2020, lançado pelo governo federal. Nossa meta é titular 230 mil assentados da reforma agrária apenas no ano de 2017. Isto é mais do que o dobro de toda a titulação conferida na reforma agrária até hoje. E até o final de 2018, a meta é que tenhamos 460 mil. Com o título, com a escritura na mão, a gente pode caminhar sozinho. O Paulo leva para a feira de Cristalina aos domingos entre 20 e 25 caixas de couve, batata, quiabo, cheiro verde e outros produtos que ele cultiva aqui na horta. É uma produção pequena que ele gostaria de aumentar. Para isso, quer ter acesso ao crédito e melhorar os recursos da propriedade. Eu acho que vai ser um divisor de águas e é só esperança, né? É só esperar que algum dia a gente acesse assistência técnica, crédito, entendeu? Projeto de irrigações. Viu? O acesso ao crédito também é um dos pontos centrais do Plano Safra. 30 bilhões de reais vão ser disponibilizados aos agricultores familiares só no período 2017-2018. Os juros são de 2,5% ao ano para a produção de alimentos que integram a cesta básica, como arroz, feijão, tomate, batata, cebola. As taxas também valem para o investimento em produção de energia renovável, irrigação, armazenagem e práticas sustentáveis de manejo do solo e também para a produção orgânica e ações de agroecologia. Nas demais linhas, os juros ficam entre 2,5% e 5,5% ao ano. Superamos a crise econômica mais grave da nossa história sem mexer no volume do crédito ou nas taxas de juros do Pronaf. O acesso, né, ao crédito barato
nós todos reconhecemos, é fundamental para o agricultor familiar. É por isso que o governo tem garantido a propriedade da terra ao produtor, portanto, aumentando a segurança jurídica no campo. E a região Nordeste ganhou atenção especial, além do programa Garantia Safra, que vai garantir a renda de mais de 1.300.000 produtores do semiárido. No caso de perdas ligadas à seca, só no primeiro ano, estão previstas ações integradas de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável na região. É o maior investimento da história em água para o semiárido nordestino brasileiro, sendo 133.500 cisternas que beneficiarão 659.000 pessoas com água para consumo e para alimentos. Ao todo, o Plano Safra Plurianual tem 10 eixos para os próximos 3 anos. E o apoio à comercialização da produção também está garantido. O governo vai criar ferramentas para monitorar as chamadas públicas de compra de alimentos da agricultura familiar e integrar produtores com o mercado. A agricultura familiar é quem mais fornece alimentos para o nosso país. E isso está muito vinculado a uma ideia da Constituição, que é o prestigiamento do micro e pequeno empresário. Com a força do nosso campo, com a força do agricultor brasileiro, nós construiremos juntos um Brasil mais próspero e mais justo. O Ministério da Saúde divulgou dados relacionados ao tabagismo no Brasil. Em 10 anos, o número de fumantes adultos diminuiu 35%. Fumar não faz bem a ninguém. Guilherme sabe bem disso. Durante 50 anos na companhia do cigarro, o arquiteto conta que já chegou a fumar 2 maços por dia, até descobrir um câncer no pulmão. Dos 17 até os 37 anos eu achava que não ia acontecer nada comigo. Todo mundo fumava, era bonito e era assim mesmo. A dificuldade de largar o vício trouxe cada vez mais problemas. Muito resfriado, muita gripe, problemas com a garganta, tosse e, consequentemente, com filhos pequenos, perda de dia de trabalho, faltar ao trabalho. Enfim, qualquer coisinha já me sentia mal, me sentia muito cansado. Prejuízo que é sentido também nos cofres da saúde do Brasil. No aniversário do Dia Mundial Sem Tabaco, o Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro, o INCA, tratou do tema como uma ameaça ao desenvolvimento das nações. Apesar dos números, dados da pesquisa Vigitel 2016 mostram que a política brasileira de controle ao tabaco reduziu em 35% a prevalência de fumantes no país nos últimos 10 anos. Para a diretora-geral do INCA, o Brasil ocupa um lugar de destaque na luta contra o cigarro. O Brasil é um dos líderes mundiais do combate ao tabagismo e é um dos países que tem os melhores números a apresentar em relação ao impacto, ao benefício do controle do tabagismo como uma política de governo, uma política de Estado, diminuindo esse impacto e os custos na sociedade. Depois do susto, Guilherme começa agora a aproveitar a vida com mais aromas e sabores, sentidos que o cigarro havia roubado. Em primeiro lugar, ar, cheiro das coisas, o odor. Isso é muito rápido. Segundo, o apetite. O alimento fica com um sabor melhor, a gente aprecia mais a comida, né? E ontem, o Tigre entrou em campo pela 10ª rodada da Série B. Confira como foi o duelo diante do Paraná. O Criciúma começou pressionando. Após boa triangulação, Lucão tentou o primeiro chute. Douglas Moreira o segundo. Barreto mandou pro gol, mas o atleta do Tigre estava impedido e a arbitragem anulou corretamente o lance. O Paraná respondeu e mandou o Tigre ficar ligado. Felipe Alves, de fora da área, soltou uma bomba. A bola explodiu no travessão e por muito pouco não entrou no gol defendido por Luiz. Na sequência, a zaga carvoeira mandou para escanteio. Agora foi a vez do Renatinho deixar claro que o Paraná não estava a fim de brincadeiras. Nesta cobrança de falta, a bola caprichosamente tocou no travessão e se perdeu pela linha de fundo. O Criciúma voltou a descer para o ataque. Nesta jogada esquisita, Silvinho dividiu com o zagueiro Robson e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Neste cruzamento da esquerda, Lucão chegou desviando. A bola caprichosamente tocou na trave. Na sequência do lance, Diogo Matheus chutou de esquerda, mas o goleirão Richard praticou a defesa.
Pressão do Criciúma, confusão na área do Paraná, até que Caio Rangel bateu cruzado. A bola sobrou para Douglas Moreira, que mandou uma bomba. O goleirão fez a defesa, mas no rebote, Lucão mandou para o fundo do gol. Criciúma 1-0. No segundo tempo, o Tigre acelerou o jogo. Barreto abriu para Caio Rangel, que arriscou o chute, mas o goleiro do Paraná mais uma vez praticou a defesa. Agora preste atenção nesta jogada, porque nem o goleiro do Paraná, que fazia boa partida, conseguiria evitar o gol de Lucão. Confusão na área. O camisa 9 do Tigre ajeitou e de bicicleta mandou para as redes. Golaço no Heriberto Wilson. Criciúma 2-0. O Paraná tentou reagir. Nesta cobrança de falta, Felipe Alves de cabeça mandou pela linha de fundo. Mas o tricolor também estava a fim de atacar. Paulinho deixou Lucão na cara do gol. O artilheiro criciumense tentou o chute, mas foi travado pelo bom goleiro Richard. Grande jogada de Robson do Paraná. Ele foi costurando pela zaga catarinense e quase sem ângulo mandou para o gol. A bola passou na frente do gol, mas não entrou. Agora reparem neste lance. Robson do Paraná caiu sozinho dentro da grande área e o juizão marcou pênalti para os visitantes. Na cobrança, o próprio Robson mandou no canto esquerdo alto de Luiz, que nada pôde fazer. Placar final, Criciúma 2, Paraná 1. Boletim Primavera deste sábado vai ficando por aqui. Mais informações a qualquer momento em nossa programação. A você um excelente final de semana.